tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o vídeo de hoje ele é revisional, todo voltado para a aplicação da prova da P1 do segundo trimestre. Bom, no caso essa é a primeira parte, então fiquem ligados no próximo vídeo que também estará aí à disposição para auxiliar vocês no desenvolvimento da prova, certo? No desenrolar da prova. Bom, nessa primeira parte, eu vou sintetizar os principais pontos a serem abordados. Bom, no caso, vocês vão ter aí dentro do conteúdo reformas religiosas. Reformas religiosas, vocês devem estar atentos, obviamente, dentro dos estudos no livro, nos vídeos anteriores, vocês devem buscar esses pontos. Bom, Lutero, as críticas de Lutero a partir das 95 teses, ou seja, a crítica à venda das indulgências, assim como outros tópicos, como a questão ali da relação da fé, ou seja, o contato da pessoa direto com Deus e não com o intermediário. Esses são alguns pontos de crítica de Lutero. Bom, indo mais adiante, nós temos que também salientar a importância de entender a predestinação divina criada pelo Calvino. No caso, isso é uma síntese da linha religiosa que surgiu ali no protestantismo, que é justamente o calvinismo. Bom, dentro dessa questão da predestinação, de maneira resumida, ela funciona de que maneira? No caso, segundo o que Calvino interpretou da religião, ele pensou: bom, se Deus criou todas as coisas, criou todas as pessoas, ele provavelmente já deve ter criado pessoas que já estavam predispostas a terem sucesso, a terem uma experiência do paraíso na Terra. Então, se existem pessoas com mais riqueza, é porque existe um propósito por trás. Essa linha da predestinação e do calvinismo, ela cai como uma luva para os interesses da burguesia, que vinha sendo intensamente criticada pela Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica que criticava a usura, ou seja, o lucro excessivo, certo? Então, esses são alguns pontos dentro das reformas religiosas. Só que, dentro das reformas religiosas, nós temos também a reforma anglicana, que vai concentrar o poder religioso, que antes era da Igreja Católica, nas mãos do rei. Então vocês devem entender o processo arquitetado e liderado por Henrique VIII. Mais adiante nós temos a Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica frente a toda essa movimentação, todo esse turbilhão de críticas e divisões dentro do cristianismo. Então a Igreja Católica vai pensar em castigar as pessoas que não eram cristãs ou que não tinham uma linha ali próxima aos interesses da Igreja Católica, e ao mesmo tempo vai pensar numa reformulação dos seus clérigos. E para fechar a conta, eles vão pensar além do seu mundinho, além do velho continente, além da Europa. Eles vão buscar novos fiéis em diferentes locais do mundo, principalmente na América, já que países católicos como Portugal e Espanha tinham acabado de entrar em contato com essas regiões, e esse mundaréu de pessoas que viviam na América do Sul e na América Central iriam se tornar alvos de uma procissão de catequização. E essa catequização, ela funcionaria de que forma? Bom, mais fiéis para a Igreja Católica e mais uma forma do europeu de diminuir a cultura local, que seria ali uma ferramenta de resistência dessas pessoas que viviam na América, e facilitar a dominação do europeu sobre os nativos na América, certo? De boa? Então, esses são os principais pontos aí das reformas religiosas. As reformas religiosas, elas casam ali com o Renascimento, porque elas só acontecem porque existia ali um terreno propício para a crítica à centralização da verdade na questão do Deus católico, do Deus ali e da instituição da Igreja Católica.
Isso significa o quê? Que as pessoas não deixaram de ser cristãs. Muito pelo contrário, elas continuavam bastante cristãs. Só que agora artes, ciências buscavam ali, né, pensar o homem, o lugar do homem no universo. E por isso o homem vai se tornar o centro das questões, o centro, né, dos pensamentos desenvolvidos nas artes e nas ciências. Obviamente, eles vão aplicar muito o quê? A busca pela razão, ou a razão como instrumento para buscar a verdade, certo? Então, isso está, né, muito ligado também à influência, né, dos pensadores greco-romanos, que, obviamente, surgiram antes da Idade Média, que era um período, né, muito importante na história, mas que, de certa forma, alguns renascentistas acabavam negligenciando, né, ou, de certa forma, tratando com desdém, porque é um período onde só a Igreja Católica ou a Igreja Católica tinha o poder de maneira mais concentrada, certo? Bom, então nós temos o renascentismo, nós temos também a questão aí das reformas religiosas que eu acabei de aplicar para vocês e, por último, a tabelinha absolutismo e mercantilismo. Quando eu falo ali da crise, né, a grande crise do século XIV e a formação dos grandes estados, eu falo justamente da parceria da burguesia com a nobreza para conter as revoltas camponesas que vinham ocorrendo na época. No caso, a burguesia ela financia a formação dos grandes exércitos, que vão ser o suporte para a ascensão dos reis. Com o passar do tempo, os reis eles vão justamente se tornar ali o ponto central da estrutura desses países. Eles tinham que intervir diretamente na economia, eles tinham uma importância dentro dos rituais da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, esses reis também concentravam muito poder e, por isso, eles eram absolutos. Não existiam ali, né, um conjunto de regras para controlar esse poder dele. Então, o rei, muitas das vezes, eles podiam tomar diferentes medidas de acordo com a situação, certo? Então, uma mesma pessoa pode ter cometido um assassinato, né, no comparativo com a outra, mas de acordo com o momento, de acordo com a afinidade do rei com aquele indivíduo, ele poderia dar uma sentença diferente para essa pessoa. Então, o poder absoluto concentrava basicamente o que? O poder nas mãos do rei, que era incontestável, certo? Bom, então essa figura do rei, dentro de um sistema absolutista, ela era, né, como eu já disse, importantíssima em todos os outros tópicos da sociedade dentro de um Estado. E, né, obviamente, quando a burguesia apoia, né, a formação do grande exército e a estruturação da base ali no entorno do rei absoluto, essa burguesia vai querer algo em troca. E vão surgir justamente, né, burguesias interessadas na intervenção do rei na economia local. Ou seja, se eu sou rei da França, isso foi muito comum na França, eu preciso, né, intervir, né, na economia francesa de uma maneira que os produtos dos comerciantes, das manufaturas, de todos os burgueses dentro da França, que produzam riqueza dentro da França, não sejam atingidos pela entrada de produtos ingleses. Então, o que eu começo a fazer é o seguinte: taxar os produtos ingleses para proteger a circulação da mercadoria dos burgueses franceses dentro do próprio território. Então, surgem com mais força o quê? As leis alfandegárias e a balança comercial favorável, ou seja, sempre um Estado visando, né, exportar mais e importar menos. Por quê? Ao mesmo tempo que esse rei ele intervia na economia para os burgueses franceses venderem mais dentro do seu território, esse rei ele buscava também alternativas para vender as mercadorias produzidas pelos seus burgueses em outros locais do mundo, para que, né, a balança se tornasse favorável,
certo? Então, existe uma intervenção direta desses reis. E a partir dessa intervenção direta dos reis, nós temos ali a tabelinha dos reis, tanto de Portugal quanto de Espanha, na formação das grandes navegações para dar suporte aos comerciantes dos seus países para eles buscarem, né, as especiarias, que eram mercadorias extremamente valorizadas e que estavam situadas nas Índias, certo? E nesse sentido, o Mediterrâneo e as terras eram controladas por outras civilizações, por outros povos. No caso, o Mediterrâneo era controlado pelos genoveses e as terras, as rotas por terra, elas eram controladas ali pelos turcos otomanos, certo? Então, todo esse contexto levou justamente as grandes navegações ocorrerem. No caso, elas vão surgir ali com a tentativa dos portugueses de contornar o continente africano e mais à frente os espanhóis tentando contornar o mundo com Cristóvão Colombo. Então, o resto dessa história vocês já estão muito bem ambientados. Existe o contato com a América, a exploração da América e a exploração de outras regiões no mundo, como o próprio continente africano. Então, esses são pontos importantes de vocês estudarem, certo? Mercantilismo e absolutismo interligados. Lembrando, a questão do mercantilismo, ela não pode ser confundida com metalismo. Metalismo, bolinismo são as versões, né, de tentativa desses reis de acumular metais preciosos, certo? E os metais preciosos eram muito valorizados naquela época, ainda mais depois dos espanhóis terem encontrado, né, grandes fontes, né, de metais preciosos ali na região do México e do Peru, certo? Então, fiquem atentos a todos esses conceitos, estudem. Um forte abraço, galera, e até a próxima.